Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar a reflexão do dia com vocês. Uma palavra que eu espero que fortaleça a sua fé, te aproxime mais de Deus e que a partir dessa palavra, principalmente se você tem algum chamado na sua vida, se Deus está te chamando, que você possa a partir dessa palavra responder ao chamado de Deus e fazer a vontade que Ele tem para você na sua vida. Vou ler para vocês o livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 10, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 ao Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então ele disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vá, e diga a esse povo: ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Irmão, essa passagem aqui ela é fantástica, porque o profeta Isaías teve uma oportunidade que poucas pessoas tiveram, um privilégio que poucos tiveram. Ele conseguiu ver o Senhor no alto do sublime trono. Ele viu Deus em seu trono, em sua glória. Imagina, irmão, que visão magnífica foi essa que Isaías teve. Mas é interessante que Isaías, vendo essa visão, ele se sentiu com medo, ele se sentiu impuro, ele se sentiu sujo, porque ele sabia o quanto ele era pecador. E o quanto ele não era digno de ter aquela visão, e muito menos de chegar perto do trono, perto do Senhor. E é interessante que Deus vem, traz uma brasa por meio dos seus anjos, os anjos trazem a brasa, e ele é purificado dos seus pecados. Isaías é perdoado e purificado dos seus pecados. E aí, a partir disso, Deus fala para ele que precisa enviar alguém. E aí é interessante que Isaías se coloca à disposição. Eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. E aí, a partir disso, Deus, ele manda Isaías, ele decreta Isaías como profeta, e o manda para falar a sua palavra para o povo, para que o povo se arrependa, para que o povo se converta. Irmão, o que eu quero te dizer por meio dessa passagem é que eu e você éramos sujos também. Eu e você, assim como Isaías, tínhamos lábios impuros, estávamos sujos. Mas por meio do sangue de Jesus, pelo sacrifício que Ele fez na cruz por mim e por você, nós fomos lavados, nós fomos perdoados, nós fomos purificados. A partir do sangue de Jesus, eu e você nos tornamos limpos. E assim como a palavra de Deus diz, nós podemos agora nos aproximar do trono da graça. Nós podemos nos aproximar desse Deus, podemos falar com esse Deus. Mas o que eu quero te falar principalmente aqui, irmão, é que assim como Deus, depois que purificou Isaías, e assim como Ele purificou eu e você, Ele tinha uma missão para Isaías, e a mandar Isaías para pregar ao povo. Hoje esse Deus, esse Jesus, tem uma missão para mim e para você, porque Ele também nos purificou, Ele também nos limpou, Ele também permitiu que nós nos aproximemos do trono dEle, mas Ele tem uma missão para mim e para você, porque a palavra diz: ide ao mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Irmão, eu e você temos um chamado de levar a palavra de Deus para as pessoas, de pregar esse Jesus, de falar dele para as pessoas, para que o mundo possa crescer. Porque assim como Isaías ia pregar para um povo que tinha lábios impuros, um povo que estava sujo com o pecado, nós também estamos diante de um povo de lábios impuros, um povo que está sujo de um pecado, mas um povo que pode também, assim como o povo de Isaías, o povo de Israel precisava se arrepender e se converter, o povo de hoje também precisa se arrepender e se converter. E nós somos aqueles que Deus comissionou para levar o Evangelho para essas pessoas, para que elas se arrependam, para que elas sejam purificadas e para que o nome de Jesus seja conhecido. Eu e você temos um chamado. E muitas vezes você se sente que é incapaz, se sente que você não consegue, mas o que eu quero te dizer, irmão, que tudo que você precisa é assim como Isaías disse: eu estou aqui, Senhor, envia a mim, que Ele nos capacita no caminho, Ele nos prepara, Ele nos ajuda. Então, irmão, Deus está esperando. Se você tem um chamado, Deus está te esperando. Tudo que Ele quer é que você diga: Senhor, eu estou aqui, me envia, eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Irmão, que você possa meditar nessa palavra, porque Isaías também foi o profeta mais privilegiado, não só por isso. Foi o profeta no Antigo Testamento que mais viu esperança. Ele viu o Messias. Ele viu a vinda de Jesus porque Deus revelou isso para ele. Mas ele só viu isso porque ele disse sim a Deus e se colocou à disposição. Eu e você podemos ver coisas maravilhosas. E podemos fazer coisas incríveis para o nome de Jesus, para glorificar o nome dele. Mas nós precisamos nos colocar à disposição. Será que você tem que se colocar à disposição? Será que se Deus aparecer na sua frente hoje, você é capaz de falar para ele: Senhor, envia-me. Que você possa meditar nessa palavra e que essa palavra te dê coragem para atender ao chamado. Que Ele abençoe a sua vida. Amém.